dia, pessoal! Estamos aqui com mais um podcast. Sejam muito bem-vindas, amigas. Bom, hoje no nosso podcast a gente vai falar um pouco sobre ética e questões de gênero no cuidado que a enfermagem lega para a população LGBTQIA+. Então, meninas, quero saber o que vocês sabem sobre isso, o que vocês têm para falar sobre isso, uma vez que a gente sabe que vivemos numa sociedade em que existe um padrão heterossexual, hegemônico, que influencia toda uma prática profissional mesmo, respaldada num preconceito, na discriminação, que gera a tal da homofobia institucional, né? O que coloca em risco o direito desses cidadãos e, inclusive, afasta eles do serviço de saúde, o que é prejudicial para a saúde deles, para a vida deles, para a qualidade de vida. O que vocês têm a falar sobre isso? Como que se dá na prática de enfermagem essa relação da população com os profissionais de saúde? Então, Lu, antes da gente fazer essa conversa sobre como é dada a relação entre o enfermeiro e os usuários transexuais, a gente precisa compreender alguns conceitos muito importantes. Então, eu trouxe aqui um estudo que fala sobre os desafios éticos nas relações entre enfermeiro e transexuais na atenção primária de saúde. Então, é possível refletir que houve uma evolução com relação à garantia de direitos sociais e legais para a população LGBTQIA+, porém essa população ainda enfrenta muitos preconceitos que influenciam no seu reconhecimento na sociedade. E nesse sentido, é notório uma dificuldade de desvincular o gênero da orientação sexual, porque os comportamentos previstos para a pessoa muitas vezes diferem do seu sexo de nascimento, do seu sexo biológico, porque esses comportamentos eles vão sendo construídos a partir da vivência que aquele indivíduo tem, sejam essas vivências culturais, religiosas, econômicas ou sociais. E aí, esse estudo traz o conceito de identidade de gênero, que pode ser entendido como o gênero com o qual uma pessoa se identifica e se expressa, que pode divergir ou não do seu sexo biológico. E quando ocorre essa divergência, a gente tem o caso dos transgêneros, e quando não ocorre, a gente tem o caso dos cisgêneros. Já a orientação sexual, ela consiste na vivência que aquela pessoa tem com relação à sua sexualidade. Então, ela pode ser heterossexual, homossexual, bissexual, pansexual ou assexual. E quando a gente fala do grupo de transgêneros, a gente tem os travestis, que é uma pessoa que não se identifica com o seu sexo biológico, mas que ela se veste e se comporta como pessoas de outro sexo, e as pessoas transexuais, que elas podem se sentir pertencentes a outro gênero e pode manifestar o desejo de fazer alguma modificação no corpo. E nesse contexto, tanto a identidade de gênero quanto a orientação sexual são reconhecidas pela Organização das Nações Unidas e pela Organização dos Estados Americanos, o que vai permitir a legitimidade de proteção e não discriminação dessa população. Então, é por direito que o atendimento à saúde ele deve ser prestado de forma acolhedora, de forma igualitária, livre de qualquer estereótipo, de qualquer estigma, de qualquer preconceito. Porém, quando isso não acontece, essa população ela vai se encontrar em um ambiente muito desrespeitoso, hostil, sendo negado até aqueles direitos básicos, como o uso do nome social, o que vai gerar exclusão, vai gerar sofrimento. E nesse estudo, segundo o autor Santos et al., essa população ela está marginalizada no serviço de saúde, porque ela sofre de muito preconceito, mas ela também sofre da falta de conhecimento dos profissionais, da falta de sensibilidade, da falta de humanização. E isso vai acarretar em uma assistência desqualificada e vai interromper aquele vínculo que é tão importante entre o profissional e o usuário. E esse vínculo deve ser feito baseado na ética e na humanização que está prevista pelo Código de Ética Profissional. Então, esse estudo qualitativo foi feito a partir de uma coleta de dados numa região do Rio de Janeiro,
a partir de uma entrevista semi-estruturada aplicada a 12 usuários transexuais no período de 2018 a 2019. E essa entrevista traz informações muito importantes de como é estabelecida essa relação entre o usuário transexual e o enfermeiro da atenção primária de saúde. Então, eu vou trazer aqui algumas falas dos usuários para vocês. Em uma primeira fala, a gente tem que os transexuais não são vistos. Mesmo a gente procurando a área da saúde, a gente vai, mas não tem uma coisa voltada, um serviço especial. E aí, num segundo relato. Quem poderia estar passando para a gente o aprendizado prefere se calar. Então, eu faço por mim. Eu vou ficar esperando ser maltratada numa clínica onde for. Então, eu vou me virar sozinha. E a partir disso, a gente vê que essas falas, elas trazem sensações de abandono, de negligência, da falta de assistência, que vai ter uma repercussão muito grande, tanto na saúde física quanto na saúde mental desses usuários. Sendo que a atuação desse profissional de saúde, ela deve ser baseada nos princípios do SUS, que inclui a promoção de equidade e a não exclusão de nenhum indivíduo. Em outros momentos, também é relatado pelos usuários que os enfermeiros não recebem orientações na faculdade de como realizar o manejo clínico dos transexuais. E eles também relatam que já ocorreu dos profissionais não saberem o que fazer e de como orientá-los, e também a falta de orientação no uso de medicamentos e de próteses de silicone, por exemplo. E isso reflete o desconhecimento por parte dos profissionais acerca das necessidades desses usuários, que são necessidades específicas de cada um. E vale lembrar que essas pessoas, elas estão em busca da autorrealização e do reconhecimento social também, que é impactado. Em outros relatos, os usuários também falam da falta de respeito, da humilhação, do não acolhimento dos profissionais e que eles também fazem preconceitos disfarçados de brincadeiras que mexem com o interior da pessoa. Então, o profissional, ele impõe os seus valores morais e pessoais que se sobressaem aos preceitos éticos e humanizados. E é perceptível que essa visão binária de gênero, em que só pode existir o sexo masculino e o sexo feminino, ainda prevalece, o que provoca injustiças, danos, violência e discriminação. Então, é importante que o profissional tenha autoconhecimento e que ele reconheça as suas forças, as suas fraquezas e saiba direcionar o cuidado ao outro. E entender que esse outro tem o direito de vivenciar a sua identidade de gênero e a sua sexualidade. Então, a partir disso, a gente vai ter uma assistência de bem-estar físico e mental. Então, eu trago aqui uma reflexão de onde se começa essa defasagem de conhecimento e preparo desses profissionais que estão ali para atender esses usuários. Então, pensando um pouco sobre os exemplos, as falas que foram trazidas no artigo anterior, a defasagem do conhecimento e do preparo dos profissionais vem desde a graduação. Então, muitas vezes trazendo esse debate, né, e essa discussão sobre como, em alguns aspectos, a graduação pode não preparar o aluno ao seu exercício profissional na prática mesmo, né? Então, um artigo de 2020 intitulado A População Transgênero sob o Olhar da Bioética, um panorama dos currículos de graduação e dos cursos de bioética das escolas médicas do estado de São Paulo, trouxe alguns dados e discussão bem pertinente sobre esse assunto, né? Então, esse artigo ele foi dividido, o método dele, em duas etapas. A primeira foi a busca pelo currículo em 12 instituições do estado de São Paulo, realmente buscando a presença do curso ou disciplina de bioética, né? E foi encontrada. Então, em todas dessas 12, tinha a disciplina de bioética no currículo. E aí a segunda etapa foi com professores dessas disciplinas. Então, pelo menos um professor de cada uma dessas 12 instituições responderam o questionário e foram abordados por algumas questões. E então, alguns dados importantes foram que 5 desses 12 professores, o que representa 42%,
discutiam o tema sobre a população transgênero dentro das salas de aula, dentro do conteúdo dessas disciplinas. Mas também a mesma porcentagem, 42%, se consideravam despreparados para estarem abordando a população e podendo ter certeza do exercício da profissão com cuidado adequado para essa população. Então, mesmo tendo esses debates e tendo essa disciplina, eles se sentiam despreparados para estar exercendo cuidado na prática. E o que esse artigo traz de bem pertinente é que os cursos de bioética, eles são um espaço privilegiado para esses debates, essas discussões. Entretanto, devem ser usados. Então, não significa que, por ter a disciplina, que os alunos realmente estão aprendendo. Muitas vezes são aulas expositivas e isso pode atrapalhar um pouco. Então, foi até levantado pelo artigo que eram abordados essas disciplinas de maneiras diferentes. Então, tinham momentos de debate, de discussões, e podemos citar exemplos de trazer mesmo notícias, questionamento dos alunos. Então, quando o conhecimento ele é mais construído do que só dado, os alunos podem ter mais relação com o assunto, né? Inclusive trazendo pessoas da comunidade como convidados nas disciplinas para trazerem suas próprias experiências, o que acham pontos positivos, negativos do cuidado que eles veem ou que já aconteceu com eles. Então, realmente é bem importante a construção desse espaço e e isso exige uma postura, né, tanto na graduação como depois de se formar, do profissional em relação a esses debates, essas discussões e desigualdade de gênero. E como deve ser essa postura do profissional frente às desigualdades de gênero que existem na sociedade? Então, para a gente começar a falar sobre esse assunto, a gente tem que resgatar alguns modelos de pensamento relacionados às questões de gênero que permeiam o ato de cuidar, que é a nossa principal função como profissionais da enfermagem. Esse artigo, Discursos de Gênero e Bioética, traz para a gente três vertentes do feminismo que contribuem para o reconhecimento e o respeito do princípio da dignidade humana. Primeiramente, ele traz o modelo da igualdade, modelo igualitário. E a gente sabe que as mulheres sempre foram excluídas da vida política, jurídica e cultural. Então, esse primeiro feminismo luta pela igualdade de direitos entre homens e mulheres. Ele tenta colocar as mulheres nas diferentes posições que até então apenas os homens assumiam. E o artigo até traz como exemplo o livro O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, que defende claramente a igualdade das mulheres e de sua capacidade de participar de atividades dos tempos modernos, como a ciência, política, cultura, negócios, entre outros. E são várias as consequências positivas desse primeiro movimento, como o direito de voto e maior igualdade no âmbito familiar, político, trabalhista, jurídico, econômico. Só que esse modelo ele rejeita todo tipo de cuidado que cria dependência. E aí eles usam um exemplo da criação dos filhos. Então, como consequência, há uma desvalorização do que tradicionalmente foi o espaço social feminino, que é a maternidade, a atitude do cuidado. Ele reflete uma hostilidade a tudo que limite a autonomia e a independência do sujeito. E a isso, para o campo da bioética, é uma consequência negativa, porque, segundo os autores do artigo, promove uma bioética excessivamente racional, utilitária e individualista, baseada no princípio da autodeterminação pessoal e da autonomia da vontade. Então, como reação a esse modelo igualitário, foi criado o feminismo da diferença, que enfatiza a importância dos valores tradicionalmente defendidos pelas mulheres. E aí, como já foi dito aqui, ao longo da história, a mulher assumiu a ação fundamental de cuidar, sobretudo dos seus filhos e de pessoas dependentes, frágeis e vulneráveis. E no campo da bioética, isso automaticamente coloca as mulheres em uma posição melhor que os homens. Ah, mas por quê? Vamos entender então. Esse modelo traz duas abordagens, a masculina e a feminina.
A abordagem masculina, ela é alinhada com o modelo igualitário e o pensamento moderno, que promove o individualismo, o pragmatismo, a racionalidade e a autonomia pessoal. E a bioética do cuidado não é individualista. Ela é baseada na confiança, na empatia, no sentimento, na virtude e no calor da experiência interpessoal. E aí tem a abordagem feminina, que prioriza a qualidade nas relações interpessoais, focando na importância dos sentimentos e na atitude do cuidado. Então, essa abordagem substitui o pensamento dedutivo, racional, pragmático e individualista proposto pela bioética da autonomia. E aí substitui, então, por um pensamento mais emocional, empático e materno. Entretanto, como no primeiro modelo, também foi identificado alguns pontos a se questionar. Os autores falam de uma radicalização feminista da abordagem feminina, questionando a exaltação unilateral do feminino. Porque para eles corre o risco de compreender o homem como um ser não redimido, condenado a ser guiado exclusivamente por critérios individualistas, de poder e de competitividade, deixando-os então em dúvida se a justiça e os direitos vão prevalecer em cada relação interpessoal em condições de igualdade. Outro ponto é a generalização de comportamentos considerados tipicamente femininos. Novamente, sabemos que toda mulher é atribuída a atitudes e padrões de comportamentos predeterminados. Embora as relações de cuidado sejam mais frequentes entre as mulheres, não significa que elas sejam exclusivamente femininas. Inclusive, nem todas as mulheres compartilham da atitude de dedicação materna. Existem também relações de abandono ou de cuidado excessivo com os filhos, que beira até a opressão. Então, as diferenças entre as mulheres também seriam ignoradas. Elas acabariam todas entrando em uma bolha de superioridade que sabem agir corretamente em todas as situações, o que pode resultar em uma bioética de poder. Por isso, tem a necessidade de um terceiro modelo, que é o da igualdade na diferença, ou então de reciprocidade e complementaridade. E é importante ressaltar que essa ainda é uma linha de pensamento em desenvolvimento, e ela não nega as contribuições de gênero dos discursos anteriores. Inclusive, ela visa preservar e aprofundar a defesa da igualdade de direitos entre homens e mulheres, que é própria lá do primeiro feminismo que a gente viu. Só que ela enfatiza que a defesa da igualdade não deve necessariamente implicar igualitarismo. Então, e sobre o segundo modelo, essa nova vertente, ela rejeita a exaltação da diferença, que eleva uma categoria e rebaixa a outra. Resumindo, ela busca a igualdade na diferença, sem que nenhuma das categorias prejudique a outra. Então, esse modelo ele reconhece as diferenças genéticas entre homens e mulheres, mas os iguala como pessoas, como seres humanos. E a experiência humana é uma experiência de relacionamento com os outros. E sabendo disso, esse modelo se diferencia dos outros por colocar as qualidades e virtudes como algo pessoal, algo individual de cada ser humano, sem associar completamente ao sexo. E um exemplo que o artigo traz é o fato de que a mulher, principalmente diante da dor, costuma ter mais força que muitos homens. E os homens, especialmente a partir dos 35 anos, eles desenvolvem grande ternura e capacidade de cuidar dos outros. Então, a habilidade da força e do cuidar não estão atribuídas, respectivamente, ao homem e à mulher, mas sim ao ser humano. E isso mostra que a gente não encontra nenhum valor ou qualidade superior em nenhum dos sexos, e sim perspectivas e abordagens complementares. Mais um exemplo é o fato dos homens terem maior facilidade de dominar as coisas e lidar com ideias abstratas, e das mulheres terem maior facilidade para conhecer e lidar com as pessoas. Essas não são habilidades superiores ou inferiores, são necessárias e complementares para construir uma realidade harmônica. E tudo isso é fundamental para uma abordagem adequada da bioética, porque tudo isso deve ser aplicado para superar o racionalismo, o individualismo e o antropocentrismo, e suprir as deficiências da bioética liberal e da bioética do cuidado. Para isso, é necessário aprofundar o princípio da dignidade humana e reconhecer o outro como igual. Além disso, as relações entre eu e outro devem se desenvolver no quadro de respeito pela dignidade humana de cada indivíduo, eliminando qualquer violência ou relação de dominação ou possessão. E para finalizar,
O artigo, então, conclui dizendo que a atitude mais genuinamente humana é a capacidade de servir aos outros, de extrair o melhor de si e, ao mesmo tempo, de descobrir e valorizar o melhor dos outros. Nossa, Ana, é verdade. Esse estudo realmente traz essa ideia dessa terceira linha de pensamento, né? Seria uma contribuição muito boa para a nossa prática, mas para isso precisa ser implementado, né? Precisamos falar sobre isso, precisamos estudar sobre isso. Como a gente já viu, tudo isso começa na graduação, né? Essa educação vai começar na nossa graduação do profissional. Então, como que vocês me dizem assim que os estudantes das áreas de saúde podem buscar estar mais aptos no futuro para exercer sua função, lidando com as desigualdades de gênero? Como que a gente pode começar a implementar isso? Bom, para a gente tratar da aptidão dos estudantes da área de saúde e lidar com essas questões, né, de desigualdade de gênero, a gente pode considerar dois eixos que são extremamente importantes, né? Esses eixos são a tríade entre a relação igualdade, diferença, desigualdade e a lacuna do ensino. E é a partir desses dois principais eixos que depois irão emergir outros elementos menores originados deles. Falando um pouco mais sobre essa tríade de igualdade, diferença, desigualdade, olhamos os elementos, né, os pequenos elementos que nós podemos olhar tirados, seriam a homossexualidade e o cuidado ao outro gênero, né? A homossexualidade entrelaçada com o preconceito, que ainda está muito atrelado entre os próprios professores, os alunos e os pacientes mesmo, que são tratados por esses alunos. Então, há um preconceito ainda em relação à homossexualidade. E quando nós olhamos o cuidado ao outro gênero, nós vemos como se fosse uma discrepância entre o universo feminino e o universo masculino, né? Quando a gente vê a mulher cuidando de outra mulher, não é com um olhar de atrativo sexual, né? Geralmente é uma interação que envolve menos vergonha e mais contato com os profissionais da área da saúde. É uma visão mais normalizada. O homem cuidando do homem é visto como uma relação mais fechada e reservada, um pouco de estranheza entre os homens envolvidos, né? E isso causa justamente essa discrepância do universo feminino com o masculino. A mulher cuidando de outro homem, né? Essa estudante da área da saúde, acaba criando seus mecanismos de defesa com medo de um próprio assédio sexual. Tem uma dificuldade em lidar com o corpo masculino. E o homem cuidando da mulher tem também essa dificuldade em lidar com o corpo feminino, a tensão e constrangimento, principalmente, né, nas consultas de enfermagem na saúde da mulher, com o exame das mamas, coletas do Papa Nicolau, né? Outra questão desse cuidado é entre jovem e idoso, né? A diferença de idade gera uma estranheza também. Tudo isso englobado nessa tríade entre igualdade, diferença e desigualdade. Olhando então para a lacuna de ensino, a gente vê nas próprias disciplinas que se passam, né, dos alunos da área da saúde, a dificuldade em prestar cuidado ao gênero que não é seu. Então, novamente, a estudante do sexo feminino tem aquele questionamento de como lidar com o corpo masculino e o seu órgão genital. Um exemplo, por exemplo, é a passagem de sonda vesical de demora, né? Muitas estudantes, né, de enfermagem, por exemplo, relatam esse desconforto. Como lidar com o corpo feminino, no caso dos estudantes do sexo masculino?
o que eu já citei antes, né, do exame das mamas e da coleta de Papa Nicolau. A saúde da mulher, né, é uma disciplina que trata bastante dessa diferença. A lacuna de ensino, por ser um curso, a enfermagem, por exemplo, de maioria feminina, às vezes, né, os alunos homens acabam se sentindo negligenciados, ou inseguros. Negligenciados na questão de, às vezes, as próprias professoras e outras alunas deixarem eles de lado nessas questões, quanto deles de não saberem lidar, muitas vezes, com o corpo feminino. Bom, então, quando a gente vê uma possível um meio de saída, né, para melhorar essa situação dos estudantes da área da saúde, a gente, principalmente na questão da enfermagem, né, olhando pelo aspecto dos artigos que foram lidos, né, que foram citados pelas outras meninas e os artigos que eu acabei lendo, a gente torna possível propor, então, uma intervenção no currículo de enfermagem, que deve considerar, além das relações entre saúde e doença, as noções de sexualidade também, de gênero e orientação de desejo sexual. As questões da identidade profissional e da imagem social da profissão, elas se cruzam com questões de gênero e com o percurso histórico, social e político. E ter essa noção de que, apesar de existirem disciplinas que tratam dessas questões, essas questões elas não se resumem a uma disciplina só, né? Mas em todas aquelas que passamos durante a graduação, né? E todo outro estudante de qualquer área da saúde. Né? Seria muito bom rever, né, essa proposta de intervenção no currículo da enfermagem. De fato, né? Esse assunto tem que ser algo incluso em todos os momentos da nossa graduação, né? Em tudo o que a gente aprende, isso deve ser discutido. E não ser assunto, por exemplo, de uma aula específica, mas tem que estar incluso em tudo, né? E para além disso, como que o Estado, o governo trabalha para resolver essas questões que foram apresentadas até agora? Bom, no Brasil existe a Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, ou também conhecida, como a Política LGBT. Essa política, ela reconhece os efeitos da discriminação e da exclusão dessa população no processo saúde e doença. Então, ela tem suas diretrizes e objetivos visando mudanças na determinação social da saúde, com redução das desigualdades relacionadas à saúde desse grupo social e todas essas questões que já foram citadas anteriormente pelas meninas. O objetivo geral da política LGBT é promover a saúde integral dessa população, eliminando a discriminação e o preconceito institucional, contribuindo para a redução das desigualdades e a consolidação do SUS como sistema universal, integral e equitativo que ele deve ser. Ainda, na política, ela se aprofunda nesses objetivos que eu acabei de citar, trazendo questões mais específicas, sempre voltado para a população LGBT, considerando ainda os recortes étnico-racial e territorial. Eu vou citar algum desses objetivos mais específicos, tá? Para ficar um pouco mais claro, mas são muitos, então eu não vou falar todos. Então, alguns deles são instituir mecanismos de gestão para atingir maior equidade no SUS, ampliar o acesso da população LGBT aos serviços de saúde do SUS, qualificar a rede de serviços e de informação do SUS em relação à coleta, ao processamento, e análise dos dados. Garantir acesso ao processo transexualizador na rede do SUS e aperfeiçoar sua tecnologia, a tecnologia desse processo transexualizador, que é um longo processo. Promover iniciativas de redução de riscos, garantir o uso do nome social, prevenir problemas de saúde mental, de uso de medicações e de DSTs, promover a participação de representantes LGBT em conselhos e conferências de saúde, incluir ações educativas e eliminar o preconceito nos serviços de saúde.
Então, são isso alguns dos objetivos específicos da política. Agora, além desses objetivos, a política LGBT apresenta 9 diretrizes. E eu vou falar aqui um pouquinho delas também. Então, a primeira diretriz, ela fala sobre o respeito aos direitos humanos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, contribuindo para a eliminação do estigma e da discriminação decorrentes das homofobias. A segunda diretriz aborda a contribuição para a promoção da cidadania e da inclusão da população LGBT por meio da articulação com as diversas políticas sociais de educação, de trabalho e de segurança. A terceira diretriz fala sobre a inclusão da diversidade populacional nos processos de formulação e implementação de outras políticas e programas, voltados para grupos específicos no SUS, nesse caso, para o grupo LGBT. O quarto ponto da diretriz é a eliminação das homofobias e demais formas de discriminação que geram a violência contra a população LGBT no âmbito do SUS. O quinto ponto é a implementação de ações, serviços e procedimentos no SUS com vistas ao alívio do sofrimento, dor e adoecimento relacionados aos aspectos de inadequação de identidade, sendo ela corporal ou psíquica, ou psíquica. O número 6 é a difusão das informações pertinentes ao acesso, a qualidade de atenção e as ações para o enfrentamento da discriminação em todos os níveis de gestão do SUS. O 7 é a inclusão da temática da orientação sexual e identidade de gênero de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais nos processos de educação permanente desenvolvidos pelo SUS. Já a oitava diretriz é a produção de conhecimentos científicos e tecnológicos visando a melhoria da condição de saúde da população LGBT. E a nona e última diretriz é o fortalecimento da representação do movimento social organizado da população LGBT nos conselhos de saúde, conferências e demais instâncias de participação social. Eu trouxe tudo isso porque a partir de agora a gente vai falar um plano operacional que ele considera tudo isso que eu falei e realiza ações, Então, a partir de tudo isso que foi apresentado, a política traz esse plano para colocar tudo isso em prática, apresentando estratégias para as gestões federal, estadual e municipal. Então, esse plano, ele considera que a política é transversal, com gestão e execução compartilhada entre essas três esferas que a gente acabou de falar, que é a federal, estadual e a municipal. E essa política, e esse plano operacional todo, ele deve se articular com as demais políticas do Ministério da Saúde. Para isso, para estabelecer todas essas ações, esse plano, então, ele traz 4 eixos de aplicação. E aí também eu vou falar um pouquinho de cada um, para ficar bem evidente cada ação a ser realizada pelo Estado, Então, o primeiro eixo, ele fala sobre o acesso da população LGBT à atenção integral à saúde e aborda ações, então, como a qualificação no atendimento adequado à população LGBT e a ampliação do processo transexualizador. O segundo eixo tem como título Ações de Promoção e Vigilância em Saúde para a População LGBT. Então, ele fala de ações como a qualificação da violência pela condição de orientação sexual e identidade de gênero no Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes, que é o VIVA, por meio de articulação com a Secretaria de Vigilância em Saúde, a SBS, E também tem como ação a qualificação dos indicadores em saúde. Já o terceiro eixo, ele traz o tema de educação permanente e educação popular em saúde, com foco na população LGBT, com as seguintes ações: a inserção da temática referente à saúde LGBT nos processos de educação permanente, a produção de materiais e estratégias educativas destinadas à população, proteção e recuperação da saúde da população LGBT, e o fomento ao desenvolvimento de pesquisas. Aí ele também traz a articulação para garantir que estratégias como o Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde, que é o ProSaúde, o Programa Telesaúde Brasil, ou também conhecido como Telesaúde, e o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde, o PET Saúde, que esses programas eles considerem as questões dessa política. E olha essa última ação, que é muito interessante agora considerando o contexto da pandemia, que é a inserção da temática LGBT no módulo de educação à distância, o famoso EAD, muito presente no contexto atual. Então, eles falam dessa inserção para cursos de formação voltados para profissionais de saúde e UNASUS, e também para os conselheiros de saúde e lideranças sociais, em parceria com o Conselho Nacional de Saúde, que é o CNS.
E por último, o eixo 4 fala sobre o monitoramento e avaliação das ações de saúde para a população LGBT, que devem estar baseados na morbimortalidade, né, e no acesso dessas populações à atenção integral à saúde. Bom, a partir de tudo isso, né, a política visa intervir e diminuir, né, em todos esses problemas que foram trazidos pelas meninas. Espero ter ajudado. Ajudou sim, demais. Meninas, muito obrigada pela conversa. Acho que a gente poderia ficar horas aqui conversando sobre esse assunto. É muito importante a gente estar trazendo isso para o nosso podcast, para a nossa graduação. Muito obrigada. Espero vocês no próximo podcast e tchau, até mais.